E agora a gente vai iniciar, pessoal, oficialmente nossa. Então, iniciando a gravação, agora a gente vai iniciar os nossos assuntos da segunda unidade, né? Começando com a parte de dimensionamento. Então, na primeira unidade, só recapitulando rapidamente, a gente falou sobre a parte de. A gente falou sobre a parte de histórica, aquela parte de potências, a parte de previsão de carga, começando efetivamente. E antes de previsão de carga, né? Falamos ainda de fontes de energia, matriz energética, matriz elétrica, falamos do sistema de potência, falamos, falamos ainda do sistema interligado, e fomos falando de vários temas voltados a essa parte histórica. E posteriormente, iniciamos aí na previsão de tomadas e iluminação, no projeto propriamente dito, né? Então, no projeto, a gente começou a discutir a parte da 5410, que tinha essa previsão, permitia essa previsão de tomada e iluminação, tomada de uso geral e iluminação, no que está relacionado aí com a potência dos equipamentos. Então, Professor, está mutado o seu microfone. Oi, oi, testando, testando. Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto, deu um bug aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, voltando, né, não sei onde é que parou, estava falando aqui, mas enfim, quando a gente estava falando sobre a parte de inicial, né, de fontes de energia, de matriz energética, matriz elétrica, sistemas de potência, sistema interligado, geração, transmissão e distribuição. Quando terminamos essa primeira parte, fomos para a parte da 5410, que é a nossa principal norma, que vai permear todos os assuntos da gente daqui para frente. E quando tratamos do início da 5410, a gente viu que residências têm características muito similares entre si, mesmo uma menor, um apartamento de menor, um tamanhozinho pequeno, para uma casa de grandes proporções, as cargas ali envolvidas, iluminação, de tomadas de uso geral, elas têm mais ou menos um mesmo padrão, certo? Que vai variar, logicamente, com as dimensões dessa instalação. Então, quanto maior a instalação, quanto maior o cômodo, mais iluminação, mais potência de iluminação tem que ser reservada para que os condutores, posteriormente, consigam levar essa potência toda para esses equipamentos, com essa corrente e a tensão no nível aceitável, né? E a corrente não consiga aquecer ou superaquecer esses fios, de forma que eu cause algum aquecimento indesejado. Então, essa foi a primeira parte que a gente fez, esse pré-dimensionamento, né, essa previsão de carga. Depois a gente foi falando dos dispositivos que estão contidos lá no quadro de distribuição. O principal deles os principais são os disjuntores. Então, os disjuntores são os dispositivos de proteção dos condutores contra sobrecorrentes e sobrecargas. E eles vão auxiliar ali vão fazer parte da divisão de circuitos, né? Então, se eu tiver 10 circuitos na minha instalação, vou ter 10 disjuntores. Além deles, os barramentos de fase, de neutro, entre outros dispositivos, vão estar envolvidos ali no meu quadro de distribuição. E depois a gente viu os circuitos de iluminação, e aí a gente viu interruptor simples, interruptor duplo ou triplo, interruptores paralelos, interruptores intermediários, sensores, enfim, uma série
de circuitos multifilares e unifilares, né? E depois a gente montou lá um quartinho com uma casa, né? Fez aquela atividade com vocês de uma casa, para vocês fazerem determinarem onde vai ficar cada um dos elementos, né? Tomadas, iluminação, quadro de distribuição, passar os eletrodutos, usando aquelas recomendações que a gente fez. Depois de passar os eletrodutos, dividir os circuitos, então, seguindo as normas de divisão de circuitos, e finalmente passar os fios, né? Fase neutro terra, identificar cada circuito, circuito 1, 2, 3, os retornos, quais são para cada uma das lâmpadas, e isso daí finalizamos nossa primeira unidade. Então, capítulo 1 e capítulo 2 dos slides foi a primeira unidade, e agora vamos para a nossa segunda unidade. E a gente vai iniciar a nossa segunda unidade com esse capítulo 3, que é a parte de dimensionamentos. E a primeira parte, que a gente vai ver agora, né, a parte 1 de dimensionamento, está voltada à parte de dimensionamento de condutores, certo? Então, a gente vai dimensionar condutor, basicamente, os fios, né, ou seja, cada seção, quando é que eu vou escolher um fio mais grosso ou um fio mais fino, certo? Quando é que eu vou escolher, será que fase, neutro e terra tem que ter a mesma seção? Ou fase pode ser mais grosso, tem que ser mais grosso, neutro pode ser mais fino, terra pode ser mais fino. Então, são essas dúvidas aí desses condutores que a gente vai ter essa ideia aqui como dimensioná-los, né? A gente, logicamente, quanto mais grosso um fio for, mais cobre ele vai demandar e mais caro ele vai ser. Então, se todo fio fosse o mesmo preço, né, a gente acabaria colocando os fios tudo bem grossos aí como critério de segurança, né? Colocaria condutores de 4 milímetros para toda iluminação, toda tomada, e aí não teria problema, só que o condutor de 4 milímetros, às vezes, certamente é bem mais caro, 50% mais caro, geralmente, do que fios de 1,5, ou até o dobro do de 1,5, 50% mais caro que os fios de 2,5 milímetro quadrado. Então, a gente vai ver os fios, as seções dos fios normatizados. Então, a gente tem, por norma, um distanciamento de uma seção para outra. Vamos ver aqui. Geralmente, a gente vai ter em residências fios de 5 categorias. Fios de 1,5, fios de 2,5, fios de 4. E aí, pode ter, em alguns casos, de 6. E aí, o condutor geral pode ser de 10 também, até de 10. Geralmente, são até condutores de 10 a gente encontra em instalações residenciais. Se a carga for muito grande, aí a gente pode já chegar no condutor de 16 milímetros geral, e aí depois vai caindo gradativamente, né, até chegar na tomada, na iluminação, com esses condutores mais finos. Mas basicamente são essas, para residências, né, as seções de condutores que a gente vai utilizar mais comumente. E aí, para fazer esse dimensionamento, a norma 5410, ela prevê algumas regras diferentes, certo? Ela prevê aí 5 regrinhas diferentes. O dimensionamento dos condutores. Quais são essas regras? A primeira, e talvez eu acho que a mais importante de todas, aquela que a gente sempre usa, junto com a terceira, a primeira e a terceira, geralmente, que a gente usa mais, é a capacidade de condução de corrente. E aí o fio vai ser tão grosso quanto for a corrente, quanto maior for a corrente que passar por ele. Então, eu vou me basear naquelas potências que vocês separaram lá, previram, né, de cada uma das tomadas, da cozinha, do banheiro, de cada um dos circuitos, certo? Vamos dizer, o circuito de iluminação tem 2.000 VA, o circuito 2 de tomadas tem 1.000 VA, o circuito 3 tem 1.500, o circuito 4. Então, eu vou me basear nessas potências e, a partir dessas potências, calcular as correntes, certo? Então, vou calcular essas correntes a partir de potências e dessas potências previstas no projeto inicialmente, e daí vou aplicar alguns fatores, certo? Que vão, vamos dizer assim, que vão nos precaver de algumas características ambientais que podem ser alteradas de acordo com o local que você esteja instalando aquele seu condutor,
E aí, a partir da corrente encontrada, é que a BNT fez lá, quando fez a norma 5410, eles fizeram uma série de experimentos. E aí, nesses experimentos, eles observaram que, olha, quando eu pegava um fio de 1,5 e colocava uma corrente de 10 amperes, a corrente passava tranquilo, o fio nem esquentava muito pouco. Mas quando eu colocava uma corrente de 17 amperes, o fio ficava muito quente, a ponto, no limiar ali, quase, de derreter o seu isolante, o seu PVC, certo? Então, essa é a corrente máxima que ele pode segurar. Então, a ABNT fez uma tabela com todas os dados desse experimento, onde os fios eram colocados ali em estresse, né? Eram colocados uma corrente limite nele, a ponto dele chegar a uma temperatura limite, certo? E aí foi definida a temperatura limitante, foram medindo a temperatura, e quando alcançava uma determinada temperatura, dizia, olha, mais disso daqui não pode botar de corrente, senão vai aumentar a temperatura e pode chegar no momento de derreter esse isolamento, certo? Então, quando começava a chegar perto da corrente de derretimento do isolamento do condutor, era a capacidade máxima de condução daquele condutor. Então, baseado nessas condições aqui, criaram essa tabelinha, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular, a partir da potência dos circuitos, eu vou calcular essa corrente, certo? Vou na tabelinha e procuro qual é o condutor que suporta essa corrente. O primeiro condutor que suportar essa corrente é o critério de capacidade de condução de corrente que eu fiz o meu dimensionamento, certo? Então, se eu tenho lá na tabelinha, vou abrir a tabela aqui para vocês verem, vamos lá ver a tabela na 5410. Acho que está aqui. Então, vou lá, abrir a minha norma, né? Vou procurar aqui qual é o... Como é que está essa tabela? No meio aqui, deixa eu passar mais um pouco. Seis, 36, eu acho, né? 36, a tabela 36 da norma. Deixa eu dar um zoom aqui, pronto. Então, essa tabelinha aqui é a tabela que a gente foi feito de experimentos, né? Então, a ABNT pegou lá um fio de 1,5 milímetro quadrado, certo? A seção nominal 1,5. Foi lá, como eu disse para vocês, né? Geralmente em residência a gente vai encontrar condutores de 1,5, de 2,5, de 4, de 6 e no máximo de 10. Alguns casos de 16, mas de 25 para cima em uma residência, só se for a casa do Gustavo Lima aqui. Aí você pode até encontrar uma maior, mas uma residência, assim, normal, né? Você vai encontrar cargas que justifiquem você utilizar condutores de até 16 milímetros, certo? Eu mesmo nunca estou lembrado aqui de uma casa tão grande que eu tenha feito o projeto, acompanhado o projeto dos meninos da EGEP, que tenha usado de 25, pode até ter tido, não estou me lembrado agora, mas, tipo, 35 nunca, 50 nunca, já é um condutor muito grande, tem que ter uma demanda muito grande, se foi necessário em algum momento, foi porque aquelas recomendações lá de colocar um condutor só para o chuveiro, um circuito só para o chuveiro, enfim, não foram atendidas aquelas condições, né? Mas geralmente para instalações até de 2 pavimentos, até uns 400 metros quadrados, eu preciso 16 para baixo aqui. Talvez até de 10 para baixo seja suficiente, na maioria, certo? Agora, também deve ter casa aí de 1.000 metros quadrados, né? Sei lá, deve ter, certamente. Aí já são casos especiais, específicos, mas até uns 300, 400 metros, certamente o condutor de 16, no geral, pode ser o suficiente.
Em alguns casos, limite os de 25, mas mais do que isso é mais difícil. Bem, então o que é que foi feito lá? A ABNT foi e fez um teste. Ela disse, olha, a temperatura máxima do condutor, eu vou usar um condutor que tem uma proteção de PVC, que é um isolante, né, aquela parte coloridinha ao redor do condutor de cobre pode ser de PVC ou de outros materiais. Essa daqui foi a tabela para o condutor de PVC. Aqui é condutor de cobre, aqui os primeiros são de cobre, aqui, ó, depois vem o de alumínio. O de alumínio a gente não vai nem ver, de alumínio a gente não vai nem estudar dimensionamento, porque não é aplicado em baixas tensões, em instalações residenciais, mas instalações industriais, e algumas aplicações bem específicas. Então, aqui são os condutores de cobre, e aí, ó, ele botou PVC, cobre e o alumínio, e a temperatura do condutor, pronto, 70 graus Celsius. Essa temperatura aqui é a temperatura limite do experimento. Quando eles ficavam lá com aquela, tipo um termômetro, né, aquele termovisor, observando qual a temperatura que estava no fio. Quando chegava em 70, olha, essa temperatura aqui é a temperatura que o condutor suporta de forma contínua. Se chegar 1 ampere a mais, o condutor acaba se danificando de forma irreversível. Então, vai derreter alguma pontinha ali, a temperatura vai estar acima do esperado. E aí, logicamente, como a gente está tratando de temperatura, a temperatura do ambiente em que o experimento foi feito é importante, né? Aqui o pessoal estava na temperatura de 30 graus, temperatura do ar, e 20 graus do solo. Estava num ambiente coberto, então 30 graus temperatura do ar, 20 graus a temperatura do solo. Logicamente, se eu for lá para o Alasca a menos 20 graus Celsius ali, a temperatura do ar, certamente o meu condutor vai demorar mais a chegar em 70 graus Celsius, porque ele vai ter uma dificuldade maior de se aquecer, se o próprio ambiente está extremamente frio. E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu estiver no deserto do Saara lá, a 50 graus Celsius, logicamente que o próprio ambiente vai ajudar a essa temperatura chegar aos 70 graus Celsius mais rapidamente. Então, provavelmente, com uma corrente menor do que essas daqui, os experimentos, o condutor chega rapidinho nessa temperatura. Então, a temperatura do ambiente é importante. E a gente vai ver que esse é um dos fatores. Para a BNT não precisar fazer uma tabelinha dessa para 31 graus, 35, 40, 45, 50 e para baixo também, né? 25, 20, 15, 10, eles criaram um fator. E aí disseram, olha, se a temperatura for tantos 25 graus, você vai usar um fator aqui, multiplica aqui a sua corrente por 0, alguma coisa, ou multiplica por tanto, ou multiplica por aquilo. Então, esses são os fatores que a gente vai ter que aplicar, e aí vocês vão observar que o mesmo projeto que vocês fariam da mesma casa, das mesmas cargas, tudo igualzinho, que vocês fariam para instalar em Delmiro Gouveia, por exemplo, que é uma cidade bem quente, é bem diferente, pode ser bem diferente de um que essa mesma casa, só que construída lá no Rio Grande do Sul, naquelas serras gaúchas lá, que chega a menos 2 graus, menos 3 em algumas épocas do ano. E a temperatura média ali, difícil ultrapassar ali os 20 graus, 16, 17 graus em algumas cidades. Então, dependendo de onde a gente estiver construindo, vai ter momentos que eu vou precisar. Quanto mais frio, a lógica é essa, quanto mais frio o ambiente que eu estiver construindo a casa, menor será a necessidade do condutor ser grosso, mais fino será o condutor. Quanto mais quente o ambiente que eu estiver construindo minha casa, mais grosso será o condutor. A gente vai chegar nessa conclusão daqui a pouquinho. Aí vamos lá, aqui você tem nessa tabela, ó, A1, A2, B1, B2, que danado é esse A1, A2, a gente vai ver mais na frente mais detalhes, mas só antecipando para vocês, esse A1, A2, B1, B2 é como está disposto esse condutor na sua instalação. Se ele está na parede da sua casa externa, né, num eletroduto aparente, está embutido na alvenaria, se eu está embutido numa parede termicamente isolante, com algum tipo de isopor, algum material feito com esse objetivo de ser termicamente isolante, ou se está, enfim,
Aqui tem várias formas, é chamado métodos de referência, tem vários métodos de instalação desses condutores na instalação. O que a gente usa aqui no Brasil e na maioria das instalações, que é basicamente embutido na parede, vai ser o método B1, certo? A gente vai, todas as instalações, utilizar o método B1 aqui como o método de referência para a instalação dos eletrodutos ou na parede, ou na laje, ou no gesso, enfim. Esse é o método que a gente vai utilizar nos nossos dimensionamentos, o B1, certo? E aqui, observando, o condutor de 1,5 milímetro quadrado, vou chegar lá no B1, o B1 está aqui. Aí você vê que o B1 tem duas colunas, é número de condutores carregados, 2 ou 3. Se eu tiver 2, é uma fase e um neutro, ou duas fases, nas cidades que tiverem duas tensões, né, 127 por 120, e aqui em Alagoas, em outros estados, que é só 220 fase neutro, vão ser 2 condutores carregados, certo? Um circuito monofásico. Ou em alguns motores elétricos, cargas de maior potência, que vão ser circuitos trifásicos, certo? Então, 3 condutores carregados. Então, para um circuito monofásico, eu fiz lá a previsão de, vamos fazer aqui uma continha, vamos dizer que a minha potência lá do meu circuito deu 2.200 VA. O circuito de tomada da cozinha, 2.200 VA. Vou lá, divido por 220 volts, 10 amperes. Aquele circuito lá, que tem 3 tomadas de 600, né? E o restante de 100. Deu isso daí, deu 10 amperes para a minha cozinha. Aí eu vou lá ver aqui na norma, é um circuito monofásico, B1, que é embutido na alvenaria, monofásico, 2 circuitos, 2 condutores carregados, a fase e o neutro. O primeiro que suporta 10 amperes é quem? É o condutor de 0,75 milímetros. A princípio, poderia usar esse condutor, sem maiores problemas. O de 1, posso usar também, sem maiores problemas. E o de 1,5, posso usar. Daí para frente, você pode usar qualquer um desses, certo? Qualquer um desses já suporta. O de 1,5 milímetro, 17,5 amperes ele suporta. O de 1,5. Então, daí para frente, ó, qualquer um que você quiser, você pode utilizar sem maiores problemas, certo? Então, a princípio, nesse nosso exemplo que a gente usou aqui, eu estou desse exemplo aqui desconsiderando esses fatores, né? Estou considerando que eu estou num ambiente que tem 30 graus Celsius de temperatura ali. A norma diz assim, usa a temperatura máxima que você chega no ano. Mas aí você usa a temperatura ali padrão, né? Porque pode ter anos que são atípicos e, não sei se Maceió já chegou a ter 40 graus, por exemplo, ou mais do que isso, talvez, em algum ano específico. Certamente as temperaturas máximas do sertão são mais elevadas do que as do litoral. Então, mas aí você considera uma temperatura ali mediana, né? Uma temperatura não tão fora da realidade, né? Não pega um caso extremo, né? Pega uma temperatura mediana para a previsão desse dimensionamento. Até porque, em vários momentos aqui, vocês vão ver que a gente vai usar um fator de conforto, né? Um fator de segurança. Em vários momentos na hora do dimensionamento. Você vai estar considerando o fator de segurança na hora de prever o dimensionamento do fio, e depois, não. Tem até alguns projetistas que querem, no final de considerar todos os cálculos, todos os fatores, multiplica por 1,1. Coloca 10% ali de sobra. Para, enfim, tiver algum aumento de carga, vamos fazer uma tomada a mais, vamos colocar um equipamento mais potente. Esses 10% darem essa previsão. Então, a gente, em vários momentos aqui, vai considerar mais do que o necessário. Inclusive, a própria norma nos obriga a fazer isso. Isso daqui está lá na seção mínima, mesmo vocês vendo aqui que, pela norma, um circuito de 2.200 VA, ele permitiria a instalação de um fio de 0,75, certo? Aqui, ó, que dá 10 amperes, né? Aqui já recebe 11, já é suficiente os 11 aqui, para permitir os 10. A gente vai ver
lá na norma, aqui em outra parte da norma, o critério da seção mínima. E o critério da seção mínima é que ele diz, olha, mesmo tendo condutores mais finos aqui, a necessidade de um condutor mais fino, eu ainda a norma ainda obriga que para toda tomada eu use pelo menos o de 2,5. Então, tomadas pelo menos de 2,5. Pode ter dado 0,5 aqui. Pode ser uma corrente menor do que 9 amperes naquele circuito. Ou seja, um de 0,5 era suficiente. Mas, mesmo assim, pelo critério da seção mínima, você, para tomada, usa pelo menos um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Para a iluminação, pelo menos um condutor de 1,5. Certo? Independente de você estar usando LED lá, que é uma potênciazinha. Uma tomada de LED, vamos dizer que na sua casa tenha. Deixa eu ver essa calculadora aqui. Vamos dizer que na sua casa tem o circuito de iluminação, efetivamente, mesmo você prevendo lá 100 VA por ponto de iluminação, você acaba utilizando, se utilizar uma lâmpada de LED, 12, 15, no máximo 20 VA. Geralmente 15 é a potência da tomada de LED proporcional a uma tomada, 15 VA é a potência, 15 watts é a potência de uma lâmpada de LED proporcional a uma lâmpada de 100, certo? Então, você vai estar utilizando ali lâmpadas de 15 vezes 20 lâmpadas na sua casa, 300 VA de iluminação, caso estejam todas ligadas simultaneamente. Divide isso daqui por 220 volts, dá 1,3 amperes. É uma corrente mínima essa corrente aqui. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que para um circuito que tenha essa demanda irreal, o condutor mais fino aqui, que é o de 0,5 milímetro, já suporta 9 amperes, já. Bem maior do que esse 1 ampere aí. Mas, mesmo assim, a norma ainda diz, olha, para iluminação, camarada, você vai usar pelo menos 1,5, certo? Pelo menos 1,5. E mesmo você sabendo, olha, eu estou construindo a casa para mim, vou dimensionar uma casa minha e não vou comprar lâmpada incandescente, só vou comprar LED de 15, ou vou comprar lâmpadas de baixíssimas potências, extremamente eficientes. Mas, infelizmente, você não pode dimensionar, você como projetista, não pode dimensionar aquela casa para aqueles equipamentos de iluminação específicos, aquelas lâmpadas específicas. Até final, você pode se mudar futuramente, chegar um camarada e colocar uma lâmpada incandescente ali. O cara quis gastar com lâmpada LED, foi botar um incandescente, foi botar uma outra, e acabou utilizando os 100 VA mesmo, reservados ali, né, para cada ponto. Então, você acaba utilizando essa potência mais alta, e mesmo assim fica bem distante de utilizar efetivamente um condutor de 1,5, certo? Naturalmente, essa seção mínima aqui permitida já são condutores bem legais já para a maioria das aplicações. Então, a gente vai estudar aqui as aplicações, mas basicamente a gente vai chegar na conclusão que tomadas de uso geral, tem que sempre deixar claro, a gente vai acabar usando 2,5, iluminação a gente vai acabar usando 1,5, que é o que a seção mínima determina, certo? E aí tomadas de uso específico, como chuveiros, entre outros, um fogão elétrico, um forno elétrico, aí talvez a gente já precise de condutores de 4 ou de 6 milímetros. Uma banheira, uma bomba de piscina, um aquecedor de piscina, enfim, aí talvez a gente já precise de condutores de 6 de 4 a 6 milímetros para esses circuitos específicos, né? Então, vamos falar, e sim, aí falamos desse primeiro e do terceiro, né? Então, pulamos o segundo aqui. O segundo é a queda de tensão, certo? A queda de tensão, ela já fala sobre a parte de... ela já considera algo que é o primeiro critério, desconsidera. Para o primeiro critério, o que se baseia o cálculo do condutor em si é o valor da corrente que tem nele.
E o valor da corrente se baseia na potência dos circuitos. Então, basicamente, o condutor vai ser escolhido a partir da potência que o seu circuito tem. Essa é a base da capacidade de condução de corrente. Então, se eu tiver dois chuveiros elétricos na minha casa, um vizinho ao quadro de distribuição e o outro lá nos fundos da casa, a uns 25 metros de distância, para o primeiro critério de capacidade de condução, se é o mesmo chuveiro, tudo igual, é o mesmo condutor que ele vai prever nessas duas situações. Mas só que a gente viu, em alguns momentos aqui, que o condutor, quanto maior o comprimento, maior sua resistência, certo? Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior sua resistência. E quanto maior a resistência do condutor, mais ele vai aquecer. Se passar uma corrente ali em dois condutores, um com a menor, outro com a maior resistência, ele vai fazer esse condutor da maior resistência aquecer. E uma outra consequência de eu ter um condutor com a resistência elevada é que eu vou ter ali 220 volts numa das extremidades do condutor, e na outra, lá do outro lado, eu não vou ter mais 220. Eu já vou ter 210, 205. Eu já vou ter uma tensãozinha menor na outra extremidade. E aí eu posso chegar no limite que o equipamento não funcione mais adequadamente, certo? Então, queda de tensão nos condutores sempre vai haver. Onde há passagem de corrente num fio, vai haver uma queda de tensão. Mas a questão é, o fabricante sabe disso, o fabricante do seu computador, do carregador do seu celular, o fabricante da geladeira da sua casa, ele sabe que quando você liga aquele equipamento, não vai ter 220 volts ali, vai ter um pouquinho menos. Mas aí ele faz o equipamento já funcional para ele funcionar um certo nível de tolerância de queda de tensão. Não, se tiver 215, o equipamento funciona perfeito. Agora, se tiver 190, aí não tem questão que aguente. Aí a lâmpada já não acende mais tão bem, a TV já fica meio clarinha, apagando, piscando, o computador já não carrega mais tão rápido, enfim. Se tiver uma tensão muito baixa, o equipamento já não funciona tão bem, até que chegar ao limite que ele simplesmente não liga mais. Não liga, certo? Então, quedas de tensão vão ocorrer, e a gente tem que tratar que essa queda esteja dentro dos limiares permitidos por norma e previstos aí para os fabricantes dos equipamentos. A gente vai ver que o que a gente vai considerar aqui são 5%, é 5%. Então, se minha tensão é 220 volts, 10% seria 22 volts, 5% seria 11 volts, né? Então, eu posso permitir, no máximo, uma queda de 11 volts, que daria aí 209 volts, né? Na minha tomada. Então, até 209 é uma queda aceitável, mais do que isso, não. Isso daí vai variar com o comprimento do condutor e a potência de cada um dos circuitos. Então, a gente vai fazer esse outro critério de condução, que é baseado no comprimento dos condutores e na potência dos circuitos, certo? A gente vai fazer uma relação entre potência de cada um dos circuitos e o ponto mais distante desse circuito. A seção mínima eu já adiantei para vocês, né? A seção mínima, a própria norma estipula quantidades, mesmo você encontrando nesses dois primeiros critérios uma seção menor, se tiver menor que a seção mínima é que vai ser a escolhida. E aí aqui, ó, sobrecarga. Sobrecarga curto-circuito, né? Na verdade, vamos juntar os dois aqui. O equipamento que cuida da sobrecarga e do curto-circuito é o disjuntor, certo? São os disjuntores que protegem as nossas instalações contra sobrecargas e curtos-circuitos. Então, se chegar em algum momento um condutor, vamos lá agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou prever lá um circuito, pronto, vamos fazer um exemplo aqui, certo? Eu vou lá no fabricante de disjuntores e vou ver quais são os disjuntores disponíveis de um determinado fabricante. Infelizmente, não tem disjuntor de ampere em ampere. Vocês podem ver aí no quadro da carga de vocês vão encontrar o disjuntor de 10, certo? Todos os fabricantes têm disjuntor de 10.
Aí, a maioria dos fabricantes, eles pulam de 10 para 16, certo? Eles não têm ali de 13, de 14 amperes, geralmente ele pula do 10 para o 16. Esse pulo, às vezes muda de fabricar, às vezes é de 10 para 15, eu acho que eu nunca vi, geralmente é de 10 para 16 mesmo. Aí do 16 ele vai para o 20, do 20 vai para o 25, e aí ele vai meio que pulando de 5 em 5. Não sei por que do 10 vai para o 16, mas enfim. Então, os disjuntores, eles têm esses pulinhos, né, de um para o outro, os comercialmente vendidos. E aí, vamos lá, fazer um exemplo aqui. Se eu tenho lá, vamos supor aqui, cadê minha norma? Pronto, está aqui minha norma. Pronto. Eu estou lá fazendo o dimensionamento da iluminação. Aí na iluminação da minha casa, aí eu fui lá que deu a corrente desse circuito de iluminação, deu 17 amperes. Aí pronto, deu 17 amperes, professor, vou procurar aqui o primeiro condutor que dê 17 e dê para o primeiro que tiver 17 igual ou acima de 17 já suporta essa corrente aqui desse meu circuito. Aí você vai lá vendo, tá, opa, o condutor de 1,5 suporta 17,5, então 17 ele suporta, né? Beleza. Aí vamos lá agora ver lá na loja, né, os fabricantes de disjuntores. Então lá a tabelinha de disjuntores. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma. Tá aqui, ó. Pronto. Disjuntor. Aí a tabelinha de disjuntores. Cadê aquela tabelinha? Aqui. Aí na tabelinha de disjuntores, como eu comentei para vocês, ele dá esse pulo de 6, enfim. Aí na tabelinha, olha, o que eu preciso, vamos lá, né? Só recapitulando aqui, ó, cadê meu fabricante? Aqui. Eu preciso de um condutor de... Ah, meu Deus, vem pra cá, filho. Eu preciso de um condutor que suporte 17 amperes. Mas só que eu encontrei o de 1,5 que suporta 17,5. Então, eu vou ter que botar um disjuntor, né? Todo circuito tem que ter um disjuntor para proteger seu fio. Eu vou colocar lá na fase o disjuntor desse circuito. Então, eu vou botar condutores de 1,5, beleza. Suportam aqui meio ampere acima do que eu preciso. Vou colocar um disjuntor. Aí, quando eu vou lá na loja, tem um de 10, tem um de 16, tem um de 20, tem um de 25, tem um de 32, tem um de 40, até 63 aqui. Poxa, e agora? Vou botar qual disjuntor, na opinião de vocês? Eu posso colocar o disjuntor de 16, tá passando, vai passar 17. Eu posso colocar o disjuntor de 16? Qual a opinião de vocês? Posso botar o de 16 aqui, o disjuntor, para proteger esse fio? O disjuntor, qual é a função dele? Na hora que a corrente chegar nesse valor aqui, ele vai abrir. Depois de um determinado tempo, né? Se for assim, 50, se for exatamente 16, ele vai demorar alguns minutos, mas vai abrir. Se for 30, aí ele abre rapidinho. Quanto maior a ultrapassagem desse valor, mais rapidamente ele vai abrir, certo? Mas aí, se eu botar, se ele é de 16, eu estou passando por ele 17 amperes, ele vai abrir em algum momento. Dali a alguns segundos ele vai abrir, certo? Então, eu não vou querer que ficar, toda vez que eu ligo ali meus equipamentos, dá um tempinho, puf, o disjuntor vai e abre. Não. Eu não vou botar o 16, senão ele vai ficar abrindo no uso regular do meu equipamento. Então, eu vou botar um de 20, professor. Vou botar um condutor de 20 amperes aqui, porque ele não vai abrir mais. Realmente. Quando você só vai passar 17. Normalmente, só vai passar 17. Certo? Mas pode acontecer alguma anormalidade, alguma sobrecarga, de forma que a corrente prevista era 17, vai para 17,5, aí 17,5 o fio suporta ainda. Mas se for para 18, se for para 19, o fio já vai estar perto de derreter, se for 18, 19, e o disjuntor de 20, que foi o que você escolheu, está ali achando que está tudo normal. E está lá seu fio superaquecido,
acima dos 30 graus, né? O fio superaquecido aqui, um fio de 1,5 passando 18, passando 19, 19,5. Se chegar no 20, no limite do 20, ele ainda não abre, só se for 20,1, aí depois de um tempinho que ele vai abrir. Então, nessa situação aí, qual é a solução? Vou ligar lá para o fabricante e vou dizer, olha, aqui é o projetista, fulano de tal, meu professor foi o professor Ellen Silva, lá da UFAL, e ele disse que para o condutor de 17, para uma carga de 17 amperes, o condutor de 1,5 vai. Então, quero que vocês fabriquem lá um disjuntor de 17,2 amperes. Aí você vai esperar eles fabricarem. É assim que funciona? Não. Ninguém vai fabricar o disjuntor para você, não, entendeu? Então, você vai ter que se virar nessa situação com o que tem no mercado. Que são esses daqui. Quem me dá uma solução aí, pessoal? O que a gente vai fazer? Vou dizer assim, cara, vamos tirar essas lâmpadas aqui, vamos tirar aqui, a sua geladeira não vai poder ser essa, vamos diminuir a potência aqui das coisas, para ficar uma potência menor. É uma solução viável essa? Não. São 17 amperes que estão passando ali, pessoal. Temos que dar uma solução. Qual a solução que eu daria aí? Se é 17 amperes que está passando, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o condutor de 1,5. Eu vou ter que gastar um dinheirinho maior, mesmo sabendo que o de 1,5 dava no limite aqui, mas não tem um disjuntor que fique ali no meio, acima da corrente, que normalmente vai passar no condutor, e abaixo da corrente máxima que o condutor suporta. Então, eu vou ter que pegar o próximo condutor. Vou pegar o de 2,5. E aí, o condutor de 2,5, qual é a corrente máxima que ele permite? 24. Pronto. Então, eu vou ter o condutor de 2,5, suportando até 24. Vou ter o disjuntor de 20 amperes, que protege, ou seja, ele nunca vai chegar nos 24, porque o disjuntor de 20 amperes vai abrir antes. Então, o fio não vai derreter nunca. E vai estar passando 17 amperes no meu circuito normalmente. E também não vai fazer com que o disjuntor de 20 abra. Certo? Se está passando 17, o disjuntor de 20, está tranquilo. Pode deixar passando os 17. Pode passar os 17 amperes aí, que eu não estou nem aí. Disjuntor de 20, tranquilo. Se tiver alguma anormalidade, o 17 for para 21, aí o disjuntor vai ficar, opa, vou abrir aqui, porque se passar os 24, o fio que eu estou protegendo vai derreter. Certo? Então, mesmo não sendo um critério de dimensionamento propriamente dito, né, o disjuntor, mas se não existir um disjuntor comercialmente vendido, comercialmente disponível, naquela corrente que fica no meio, né, entre a capacidade máxima do fio e entre entre a capacidade máxima do fio e entre a corrente que normalmente vai passar pelos seus condutores, o jeito é eu pegar um fio mais grosso, certo? Vou ter que dar um jeito ali, gastar um pouquinho mais, pegar um fio mais grosso, e aí sim apareça um disjuntor comercialmente vendido nessa categoria, né? Então, é isso que fique no meio ali, entre a corrente que normalmente vai passar, vai ter a corrente que normalmente vai passar no seu circuito, na outra extremidade, a capacidade máxima do fio, antes dele derreter. No meio aqui, é o seu disjuntor, certo? Então, eu vou ter 17 amperes, que vai passar normalmente no meu circuito, 24, que é o que o meu circuito no máximo suporta. No meio, vou botar um disjuntor aqui, que é o disjuntor de 20. Certo? Então, vai ter essas três correntes aqui, a gente vai ver mais detalhadamente posteriormente. Então, esses daqui são os 5 critérios que a norma 5410 cita, influenciam no dimensionamento dos fios. Basicamente, o último aqui se une, né, no disjuntor, tanto para sobrecarga quanto para curto-circuito. Se essa é o mínima, a tabelinha lá, com 1,5 para iluminação, 2,5 para tomadas. Queda de tensão vai considerar o comprimento do fio, é um produto ali do comprimento do fio vezes a potência desse circuito. E a capacidade de condução de corrente, eu vou pegar a potência de cada circuito
encontrar a corrente, procurar na minha tabela e ver qual foi o fio que suportou aquela corrente. Basicamente é isso daí. Ok? E aí você fez lá, capacidade de condução de corrente, deu 1 milímetro quadrado. Queda de tensão, deu 1,5 milímetro quadrado. Seção mínima, 2,5. Sobrecarga aqui não interferiu, tinha um disjuntor ali no meio. Então, o maior deles vai ser o que vai ser utilizado. Vai ser o que o fio vai ser utilizado, certo? Então, o maior desses daqui vai ser o fio a ser escolhido. Vou avaliar os 5 critérios, né? Na verdade, são 4 aqui, considerando só o disjuntor, que já aborda as 2 características. Vou usar todos esses critérios. O que der a maior seção vai ser o que vai ser a seção que vai ser utilizada, né? Então, para considerarmos o circuito corretamente dimensionado, é necessário aplicar os 5 critérios, cada um resultando em uma seção, e considerar como seção final a maior dentre todas as obtidas. E aí, falando de condutores, né? Falando de condutores, a gente tem aqui 3 tipos de condutores, basicamente, certo? Esse condutorzinho, que é o que a gente vai utilizar mesmo nas nossas instalações, que é o condutor isolado, que tem simplesmente aqui o fio, né? Esse daqui é um condutor flexível, observe que eles têm é um filetezinho, né, com vários condutores, não é um único só, são vários aí. Mas aí só tem uma pequena camada aqui de isolante. Aí a gente tem outro aqui, que é o cabo, já vem na categoria dos cabos, né? Aí cabo unipolar é muito difícil de se encontrar no mercado, praticamente não se encontra. O que se encontra mesmo são os cabos multipolares, que aí dentro deles vem vários fios, certo? Vem vários condutores isolados desse daqui. Então, você vê lá, aparentemente, só um, mas dentro tem vários. Por exemplo, esse cabo aqui. Deixa eu tirar aqui do meu notebook mesmo. Pronto. Esse cabo aqui. Aqui, só em saber que tem fase, neutro e terra aqui, né? Vocês já sabem que aqui dentro não tem um fio só. Sabe, aqui dentro tem 3 fios, né? Então, aqui vai ter um fio da fase, um fio do neutro e um fio do terra. Mesmo sendo um cabo só, tem 3 fios aqui dentro. E aí, no mercado, você encontra material de construção, tal, você encontra aqui, por exemplo, esse condutor com as 3 fases e o neutro, se você quiser. Com 4 fios dentro. Ou com 2 só, ou com 3. Tem de várias quantidades de condutores diferentes aqui, esses cabos multipolares. E aí eles têm uma proteçãozinha a mais, né? O cabo tem além do isolamento, né, tem uma proteção a mais aqui para ajudar na questão mecânica dele, né? Uma proteção mecânica. E aí, entre os isolantes, tem o PVC, que foi o que eu mostrei para vocês, aquela tabelinha, né? A tabelinha da BNT é a tabela para o condutor de PVC, certo? Mas a gente tem outros tipos de condutores. Vamos ver a próxima tabela, 37. Tem o EPR ou XLPE, que tem a mesma função, esses 2 isolantes aqui. O EPR e o XLPE são isolantes que são diferentes, mas têm a mesma aplicação, certo? E tem as características elétricas bem similares também, por isso que eles estão os 2 numa mesma categoria aqui. Quando a gente tem o PVC, ó, tem uma travadinha aqui, pronto. Quando a gente tem o PVC, pessoal, a temperatura máxima do condutor é de 70 graus, certo? Porque é o cobre que vai derreter, professor, a 70 graus? Não, o cobre suporta uma temperatura bem mais alta, 70 graus, sem derreter. Mas o próprio PVC, que é o isolante, ali, ele só suporta 70 graus. Mais do que isso, ele já começa a se danificar.
Já o XLPE e o EPR suportam 20 graus a mais. 20 graus a mais, né? Então, ele já tem uma capacidade máxima maior do que o PVC. Isso quer dizer o quê? Que o mesmo fio, da mesma seção, certo? Mesma quantidade de cobre, os dois, 1,5 milímetro quadrado. Vamos ver lá. 1,5 milímetro quadrado, B1, 2, deu 23 amperes. Então, ele só chega nessa temperatura aqui de 90 graus Celsius, que é a temperatura que o EPR não derrete ainda, passou dessa, ele está derretendo com 23 amperes. Então, essa mesma quantidade de cobre suporta 23 amperes, essas condições. Se for de PVC, a gente viu lá que deu 17 e alguma coisa, né? Se for de PVC, ó, B1, 2, 1.1, 1.5, 17,5. Então, de PVC suporta até 17,5, e o de EPR, o XLPE, que é um outro tipo de polímero, ali, um outro tipo de isolante, permite 23 amperes. Então, para a mesma quantidade de cobre, o outro lado, de EPR, ele é melhor, entendeu? Ele aguenta mais corrente. Mas só que ele tem desvantagem, né? Qual a grande vantagem do PVC? PVC é cloreto de polivinila. Aí do inglês ficou nessa sequência, né? Polivinila, cloreto. Do inglês mudou a sequência. O XLPE é o polietileno reticulado e o EPR é borracha etileno propileno, certo? Então, o PVC, qual é a desvantagem dele? Ele não tem muita estabilidade térmica, ele derrete rapidinho, comparado aos outros. Mas qual a vantagem? Você pode mexer ali dentro do eletroduto, trocar, passar. Ele tem uma ótima capacidade mecânica. Ele consegue se esticar ali, forçar, sem perder pedaços, sem se cortar, sem sair esse isolante do equipamento, certo? Do seu condutor. Não propagante de chama, tal, tem toda essa vantagem. Já os outros, não. Eles não têm boas características mecânicas, ou seja, ele é meio duro. Se você for tentar passar um fio no caminhozinho apertado ali de uma residência, ele vai acabar se rompendo ali esse isolante com maior facilidade. Já em contrapartida, ele tem uma ótima resistência à temperatura. Então, a resistência térmica dele é maravilhosa, certo? Já a mecânica e resistência à chama, a ser não propagante de chama, é fraco já. Então, geralmente, essas duas aqui são utilizadas em ambientes industriais. Então, no ambiente industrial, que realmente está sendo rentabilizado, tem uma equipe de segurança, tem uma equipe de eletricistas aí, tem uma equipe, enfim, tem todo um aparato que permita isso, utilizado esses condutores de EPR e XLPE. Já para residências, é só o PVC mesmo que é utilizado, você compra sempre de PVC. Aqui estão as temperaturas, né? Eu já mostrei para vocês ali a temperatura contínua que o condutor consegue suportar, que é 70 graus, que é aquela tabelinha lá da norma, 70 graus para PVC e 90 graus para EPR e XLPE. E aqui, ó, se for em caso de sobrecarga, o que é sobrecarga? O que a gente entende como sobrecarga? A gente vai entender como sobrecarga aquela variação de corrente, né, no meu condutor momentânea. Então, só por alguns segundos, eu tive uma correntezinha ali que era de 10 amperes, que normalmente passava nele, que está dando 15, que está dando 12, está dando 13. Mas ali por 10 segundos, por 15, depois volta. Foi alguma variação rápida nesse valor que acabou dando resultando nessa questão aí. Certo? Então, por alguns segundos, então, ou talvez até alguns minutos, os condutores de PVC suportam chegar a 100 graus Celsius sem derreter, certo? E os condutores de EPR e XLPE já permitem até 130. Agora, num curto-circuito é a temperatura do nada chegar a uma corrente de 1.000 amperes. E aquele condutorzinho que suportava 30 amperes vai suportar
1000 por uma fração de segundo. É só o tempo do disjuntor abrir ali alguns, meio segundinho ali, 0,1 segundo, uma fraçãozinha de segundo. Ele suporta até 160 amperes, até 300 metros quadrados, que é o que a gente vai utilizar, né? E se for condutor extremamente grosso, até 140 amperes, 140 graus Celsius. Já o XLPE suporta bem mais, até 250. Então, basicamente, a gente vai determinar o tipo de isolação que determina essa temperatura máxima que o condutor suporta, certo? Nas várias condições. Aquelas duas tabelas que eu mostrei são baseadas aqui no serviço contínuo, né? Que dá acesso 30 e 90 graus. Então, o primeiro critério, então, depois de apresentar os fios para vocês, vamos para o primeiro critério de dimensionamento, daqueles 5 lá, né? Vamos para o primeiro critério. O primeiro critério vai ser a capacidade de condução de corrente, certo? Então, a capacidade de condução de corrente eu já antecipei para vocês, que vou me basear na potência dos equipamentos, vou pegar essa potência, vou calcular a corrente desse equipamento, e com a corrente desse circuito, perdão, com a corrente desse circuito, eu vou lá e procuro qual condutor, o primeiro condutor que suporte essa corrente. Só que acontece um monte de questão, né? Por exemplo, vocês fizeram o dimensionamento lá do... Então, isso daí, vamos só fazer a leitura, né? Então, o critério de capacidade de condução de corrente garante uma vida satisfatória do condutor e seu isolamento, submetidos aos efeitos térmicos da corrente. Ele faz a determinação da seção dos condutores, é tratado aqui na 6.2.5 da 5410, com aquelas tabelas que eu mostrei para vocês, e uso de tabelas para correto dimensionamento de condutores, traduzindo os cálculos para a realidade. Então, vamos usar essas tabelinhas aí para chegar no condutor adequado. Então, tem uma questão interessante. A primeira questão que eu quero citar para vocês aqui é a seguinte. A sua casa dimensionou lá a sua casa. Botou o circuito 1 para iluminação. Aí, imagine na casa de vocês. Se for uma casa que tenha, vamos supor aí, 4 quartos, que tenha cada um, tenha 3 suítes, ou tem um banheiro social e 2 suítes, tenha uma sala de jantar, tem a cozinha, tem a área de serviço, tem a despensa, tem uma sala de estar, tenha escadas para subir para o primeiro andar, tem o que mais? O escritório, tem a iluminação externa, tem uma área de terraço, né, uma área gourmet, tem o que mais? Enfim, tenha todo... Imagina a quantidade de lâmpadas que essa casa vai ter. Vamos dizer que tenha lá 30 lâmpadas numa casa dessa. Considerando luminárias de parede, teto, enfim, tenha 30 pontos de luz. Você acha que a probabilidade é alta de todas essas lâmpadas simultaneamente estarem ligadas? 30 lâmpadas ao mesmo tempo ligadas, as lâmpadas do corredor, a da sala, da cozinha, a lâmpada da sala de jantar, a lâmpada dos quartos, a lâmpada de todos os banheiros, a lâmpada da área externa, a lâmpada da área gourmet, a lâmpada da cozinha, a lâmpada da área de serviço, tudo ligado simultaneamente. É baixíssima essa probabilidade, baixíssima, certo? De todas as cargas de um circuito estarem ligadas simultaneamente, não é só estarem ligadas simultaneamente, é estarem ligadas simultaneamente na sua capacidade máxima. Como eu disse para vocês, mesmo se você ligar hoje na sua casa, todas as lâmpadas foram dimensionadas para aqueles pontos de iluminação, foram dimensionados para suportarem 100 VA de potência. E acaba que não tem 100 VA. Eles vão ter ali uma lâmpada fluorescente e uma lâmpada LED, muito provavelmente hoje em dia. Então está usando até menos. Mas mesmo assim você não usa todas simultaneamente. Então não vale a pena eu projetar os condutores dos meus circuitos para a capacidade máxima deles, certo? Então você estaria superdimensionando a sua instalação e aqueles condutores ali acabariam não sendo usados efetivamente, não sendo necessários de serem usados com aquelas correntes ali previstas. Então, é desnecessário, é uma perda de recurso, que muitas vezes pode dar um condutor mais grosso, você poder usar um mais fino,
certo? Porque na prática você nunca vai chegar naquela potência máxima prevista naquele circuito. Então a gente vai usar um fatorzinho específico que as próprias distribuidoras divulgam, que é o fator de demanda. Então, basicamente, para calcular, aqui tem um passo a passo que eu vou até atualizar isso daqui. Mas basicamente é isso daqui, é calcular a corrente do circuito, ver lá na minha tabela qual o método de instalação, para a residência vai ser B1, e depois aplicar os fatores de correção adequados e, finalmente, procurar a corrente lá na tabelinha da norma. Aqui é só mostrando o cálculo da corrente, mas depois eu volto para cá. Eu quero que vocês vejam aqui antes a questão da demanda, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Para fazer a previsão de cada uma dos meus circuitos, da potência de cada um dos meus circuitos, né? Eu vou ter que fazer aquela previsão de carga, daquela normazinha baseada no perímetro e tal, e na área que vocês já fizeram aí na primeira unidade. Para os equipamentos de uso específico, eu vou usar tabelas específicas já de valores médios de potência. E vou somar tudo, e a potência daquele meu circuito. Só que, como eu disse para vocês, eu acabo não usando 100%. Eu dificilmente utilizo 100% do que está previsto ali. Então, às vezes, você tem 5 tomadas na sua cozinha, mas as 5 não estão sendo utilizadas. Se você olhar agora a sua cozinha, não estão sendo utilizadas as 5 tomadas. Certo? E mesmo que estiverem sendo utilizadas, estejam sendo ocupadas por algum equipamento, dificilmente o somatório de potências vai estar igual ao somatório previsto para o dimensionamento daquelas tomadas. 600, 600, 600, 100, 100. Ou seja, vai dar 2.000 VA. Então, dificilmente você vai ter 2.000 VA somando aqueles equipamentos, certo? Um deles pode ser, inclusive, um carregador de celular, que está lá em cima da bancada da cozinha carregando, e o carregador de celular tem quanto? Tem 5 watts só. 5, 10 watts, 12 watts, esses maiores. São potências relativamente baixas, certo? Então, a gente usa esse fator de demanda, que basicamente aqui é o quê? O fator de demanda, o FD, é igual à demanda máxima, que é aquela coincidência, efetivamente, dividido pelo total. Certo? Então, o valor percentual, né? Aqui é o 100%, o total, e aqui é a coincidência máxima. Então, o fator de demanda, basicamente, vai ser um percentual do que efetivamente vai ser utilizado frente ao total previsto para aquela instalação, caso todo mundo fosse ligado ao mesmo tempo. Certo? Então, vai ser menor do que 1, né? A não ser que haja uma sobrecarga aqui, estou utilizando mais do que o previsto, mas vai ser menor do que 1. E aí tem uma tabela. Aqui, pronto, aqui eu peguei um exemplo de uma tabela, mas tem a Equatorial lançou agora. Eu vou atualizar aqui para a próxima aula já mostrar para vocês. Essa tabelinha aqui é uma da CELP, lá aí da Companhia Elétrica de Pernambuco. Lá no livro da gente também tem uma tabelinha de fator de demanda, no Hélio Creda e no outro. Tem tabelinha de fatores de demanda também. Mas, basicamente, olhando aqui por baixo, né, ó, residências... Para algumas instalações, não tem o que fazer, né? Por exemplo, um auditório. Um auditório vai ter ali iluminação, ar-condicionado. Se tiver lotado, meu amigo, o auditório, eu vou ter que ligar tudo. É 100% do que tiver previsto. Num banco, numa barbearia, em clubes. O que estava previsto vai ser usado na íntegra. Agora, algumas instalações não. Como escolas, escritórios, garagens, garagem comercial é 100% também. Hospitais, vai ter áreas que vão estar desligadas, vai ter situações que eu não vou estar utilizando todo o maquinário, hotéis, igreja já é 100%, ambientes para eventos, em geral, é 100%, porque considerando a lotação máxima, posso usar 100% mesmo. Agora, residências, ó, quanto maior a potência de cada circuito, menor a probabilidade dele ser ligado, aqui é o valor percentual, certo? 86%, 81%, tá? Então, quanto maior a carga, né, a potência do meu circuito, menor a probabilidade de todas as tomadas estarem sendo usadas simultaneamente e na sua potência prevista, na sua potência máxima.
Então, se tiver algum circuito de 3.500 watts, 3.500 eu estou entre 3 e 4, estou aqui nessa faixa. Aí eu tenho lá 3.500, vou botar para 4 para arredondar, certo? É menor ou igual aqui. Então, 4.000 watts, eu estou aqui, ó, nessa faixa. Eu vou dimensionar para 4.000, professor? Não. Eu vou fazer 4.000 vezes 72%, que dá 4 vezes 0,72, dá 2.880. Então, eu não vou dimensionar os fios para 4.000, eu vou dimensionar para 2.880, certo? A distribuidora ela tem um histórico aqui, já tem uma previsão de efetivamente, de uso efetivo nas instalações, né? Que é esse daqui apresentado. Esse aqui sim é meu fator de demanda, certo? Amanhã eu vou abrir com vocês, amanhã não, terça, vou abrir com vocês a norma da Equatorial sobre dimensionamento. E aí vai ter os fatores de demanda deles, utilizados, tal, as regrinhas. Dependendo do equipamento aqui, nessa norma da CELP, eu tenho um fator de demanda específico. Por exemplo, aqui é para chuveiro. Se eu tenho um chuveiro só, é só ele que vai ficar ligado. Então é 100%. Na hora que eu ligar ele, 100% da minha carga vai sendo ligada. E aí, se eu tenho 2, 3, talvez um esteja na temperatura um pouco, não esteja lá no inverno, né, esteja no verão, lá naquela hora, ou se for uma rosquinha ali, não esteja no máximo a temperatura. Então, aí já considera uma quedinha aqui. Quanto maior o número de aquecedores ou chuveiros, menor a sua potência de demanda máxima. Fogão elétrico, aqui um outro exemplo, fogão elétrico, tem suas... Se for um só, aí é 100%, não tem para onde correr, né? Mas se for um número maior de um, aí ele vai diminuindo aqui o percentual. Aparelho de ar-condicionados, mas aqui é 100% até 10, né? Ninguém tem mais de 10 ar-condicionados numa casa, é difícil. Motores monofásicos, bomba de hidromassagem, enfim, tem vários circuitos específicos para cada um aqui. Por que eu coloquei aqui, pessoal? Coloquei um exemplo, certo? Coloquei um exemplo, que eu quero que vocês façam aí esse exemplozinho, para na próxima aula a gente tirar a dúvida. Aqui, ó, foi como aquele circuito que vocês fizeram, só que deu 9 circuitos, como aquelas questões que vocês fizeram. Nessa divisão aí deu 9 circuitos, certo? Aí tem umas de iluminação, umas de tomada, tem uns de uso específico aqui e tal. E aí pede-se que vocês calculem a demanda máxima de cada circuito, certo? Então, calcula a demanda máxima, que é só procurar essa tabelinha aqui, ver qual delas aqui o circuito se adequa, né? Tomada de uso geral, iluminação, pode juntar e ver aqui e tal, se for chuveiro elétrico é esse, se for o aquecedor elétrico, se for fogão é esse, ar-condicionado é esse, motor é esse, banheiro é esse aqui, enfim, tem aqui algumas dessas categorias sendo contempladas, e aí pede-se, ó, qual a demanda máxima de cada circuito. Aí você vai fazer individualmente qual a demanda máxima de cada circuito, baseado naquelas grandezas. Qual a corrente de cada circuito? A corrente, eu acabei não pulando aqui um pouquinho, mas é essa formulazinha da corrente aqui, certo? Eu vou detalhar mais, agora não vai dar tempo. Deixa para fazer a corrente na próxima aula só. Vou mostrar ainda sobre corrente. E, por fim, aqui, qual a demanda máxima e a corrente de toda residência. Eu vou mostrar também na próxima aula o que a gente considera como a demanda da instalação como um todo. A gente vai começar, aqui eu tenho 2 circuitos de iluminação. Individualmente, eles são, eu tenho 2 circuitos, né, individuais. Mas para casa, na visão geral da casa, eu tenho a iluminação em si, que é uma carga só. Então, eu vou acabar unindo essas duas aqui. E vou unir outras cargas também aqui, que estão nas mesmas categorias, né? Por isso que aqui tem de iluminação, pequenas tomadas e eletrodomésticos. Então, é uma categoria só, do ponto de vista da casa, né? Todo mundo se une na mesma categoria. Então, se somando, individualmente, cada um aqui eu tinha, nessa categoria eu tenho 5 circuitos, cada um com 1.500. Então, individualmente eu estou aqui, em 81. Mas, sim, unindo todo mundo
deu 5.000, aí eu já tenho 68%. Né? Porque na hora que eu tiver a iluminação ligada, eu não estou usando tomada da cozinha, eu não estou usando, enfim, dá uma equilibrada nisso daí, certo? A gente chega num limite, pessoal, que a distribuidora vai usar isso também. Entre casas, ela pegou sua casa, pegou a casa do seu vizinho, e vai dizer, olha, cada um individualmente aqui deu 20 deu 10.000 watts. Mas eu não vou reservar 20.000 para os dois, porque na hora que a casa de Wellington Silva está dando 8, está dando 10, a do vizinho dele não está nem em casa, está 0 aqui. Aí na hora que a dele está 5, a do vizinho está 5. Na hora que a dele está 3, a do vizinho está 8. Mas nunca chega nos 20. O pico dos dois nunca é comum. É quase impossível isso acontecer. O pico de consumo do seu ser igual ao pico de consumo do seu vizinho. E aqui no meu prédio, para vocês terem ideia, a gente aqui no prédio que eu moro, eu tenho 14 apartamentos aqui no prédio. E deu um problema no transformador há uns 3 anos atrás. Ficamos aí uns 3 dias sem energia aqui no prédio. E aí, na hora da substituição do transformador, observaram que estava subdimensionado o transformador, estava com 30 kVA. 30 kVA. Só um chuveiro tem 5, né? 5.5, quando vocês fizeram lá. E tinha 30 para 14 apartamentos. Ou seja, se todo mundo tomasse banho, na mesma hora, combinasse, ligasse assim, olha, 14 apartamentos, cada um com 2 chuveiros, vamos tomar banho na mesma hora, todo mundo, os 2 chuveiros, liga aí, só para ver o que dá. O transformador ia explodir na hora. Há muito mais tempo, né? Aí ele acabou demorando, e quando substituíram, colocaram de 45 agora. E temos 3 anos para cá, um de 45 kVA, e está dando conta tranquilo do recado. Para 14 apartamentos, um de 45. Se você fizer a conta, fica 3 a média, né? Se fosse 15 apartamentos, né? Arredondando para cima. Fica 45 dividido por 15, dá 3. Então fica 3 kVA para cada apartamento. Só de chuveiro aqui eu tenho 2 chuveiros, cada um com 5.500 VA. Eu só tenho 3 reservados, se for todo mundo utilizar ao mesmo tempo, entendeu? Então acaba que a distribuidora sabe que dificilmente, mesmo tendo um apartamento com um prédio com 14 apartamentos, dificilmente 2 pessoas tomam banho na mesma hora, certo? Vão usar ali aqueles 5 minutos do banho, dificilmente vão serem coincidentes. Muito menos todo mundo aqui coincidir na mesma hora tomar banho junto aqui. Os 14, todo mundo tomar banho na mesma hora, entendeu? Usar o chuveiro na potência máxima na mesma hora. Então, esses fatores de demanda são baseados na coincidência de uso, certo? E vão ser utilizados pelas distribuidoras no dimensionamento dos seus transformadores, no dimensionamento dos fios que passam nos postes. Sempre esses fatores de demanda vão sendo utilizados, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso daí que eu queria passar para vocês. Agradeço a presença de todos, certo? Vou fazer a questãozinha das provas para mostrar para vocês. E dar o ok, aguardem lá, quem mandou por e-mail, quem mandou pelo WhatsApp. Eu vou fazendo o download um por um aqui e mando para vocês, certo? O ok, né, que eu recebi, ou alguma dúvida que eu tenha ali, ok? Então é isso, eu agradeço a presença de todos. Vamos seguir esse mesmo link, certo? Daqui para frente, não se preocupem, não vai ter mais dúvida, mesmo com problema no AVA, vai ser sempre esse mesmo link daqui para frente, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima, até a semana que vem.